Não, ô, Thaís, eu pensando em livros para outono e pensando em clima, friozinho e tal, e assim, tipo, a gente derretendo. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem, nos assistem aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. Vamos falar sobre outono, porém outono só na estação, né? Porque aqui continua um calor do inferno. Sou professora de língua portuguesa, praticante. Lembro da Camila que ela falava que a gente era professora não praticante, né? Eu não sou praticante desde o ano passado e por isso estou mais surtada do que nunca. E, enfim, teoricamente, as águas de março fecharam o verão. Eu ouvi um amém? O verão acabou? E chegamos à estação mais aconchegante e inspiradora do ano, o outono. Prometendo dias mais amenos, clima em tons borrô e uma vibe delicinha para ler acompanhado de uma xícara de chá. Pelo menos ele está prometendo, porque até agora ele não está cumprindo. Tudo bem. E inspirada pela ideia dessa estação, só ideia mesmo, né? Porque, como disse aqui, segue o calor do cão. E pelo grande clássico de Sandy Júnior, como também batizei meus 2 neurônios, eu falando para os meus alunos, gente, eu uso os neurônios 2, vocês têm aí, Sandy Júnior, por favor. E com o único intuito de indicarmos vários livros que amamos, vamos responder a tag que encontrei lá no blog Infinitas Vidas da Pri, que é a tag no outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. É isso aí. E para responder essa tag, trazer várias indicações aconchegantes aqui comigo, claro, minha companheira de podcast, Dona Luíse. Olá, Luíse. Olá! Com o cabelo cortado, ela tá toda com seu cabelo cortado. Uma mulher com cabelo cortado não quer guerra com ninguém. Não quero guerra com ninguém, tô feliz com o meu cabelo. Oi, Thaís, olá, ouvinte do Literatura Sem Frescura, como vocês estão? Eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e estou no Instagram e no TikTok no @maraliterária. E sim, gente, eu cortei meu cabelo e assim, tô tão feliz, participou assim, ó, realizada. Nada me abala, mentira, eu estava extremamente abalada que me atrasei, pois estava trocando de internet aqui em casa. E assim, ó, só deu tempo de encher um copo d'água e vir para o episódio. É sobre. Foi isso. Preparação do dia. Mas aí, animada para essa tag, eu achei muito legal. Não, a gente vai ficar... Eu vou ficar só cantando mentalmente a música, porque eu sou a pessoa mais sem ritmo da face da Terra. Mas é muito bom. Animada aí pro episódio. E para mais indicações de livros, né? É isso aí. Para começar, então, quero deixar um lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram pelo @lit sem frescura, @LIT sem frescura, e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira às 8h30 da noite. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso trabalho, com o mínimo de R$10, você já nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Para apoiar, é só acessar o apoia.se/literatura sem frescura. Bom, antes de começar a nossa tag, claro, a gente vai falar sobre as nossas leituras em andamento. Luiz já deu spoiler aí que estamos lendo 7 Dias em Junho, que prometeu um romance, porém trouxe um monte de drama junto, e eu tô amando esse livro. Ontem, eu juro que eu cheguei a cogitar, eu preciso mesmo dormir? Aí eu percebi que eu precisava e eu fui. É sobre isso. Conta pra gente, Luiz, o que você tá lendo. Exatamente. Eu comecei, foi ontem mesmo. Ontem ou segunda? Não, acho que comecei segunda. Ou foi... Ai, não sei mais, tô confusa. Dias longos. Não, eu comecei segunda. Ah, sim! Ontem que foi segunda. Meu Deus, ela não está bem. Gente, que dias mais longos, meus dias com 72 horas. Eu comecei ontem, que foi segunda-feira, e
e já estou em 30%. E assim, simplesmente amando. Daí eu comecei de dia, né? Eu comecei no horário do meio-dia. Aí, tipo, dei até uns 10%, 14%. E à noite, daí adiantei até os 25%. Assim, não foi muito tempo, mas eu me forcei a desligar o Kindle quando eu tô lendo o e-book. E não, eu preciso dormir. Isso gera um medo. Eu preciso dormir, gente, porque... Mas daí eu demorei pra pegar no sono, porque eu não conseguia dormir, porque eu tava pensando o que ia acontecer depois. Porque, gente, muitas coisas acontecendo. E, assim, a cada interação dos dois personagens principais, assim, faíscas lançando, sabe? Assim, os diálogos de milhões. Cara, que escrita maravilhosa da Tia Williams. E, assim, meu novo vício. Então, eu tô lendo há um dia, 7 dias em junho. Mas eu São tô lendo 7 dias, Luiz, você tá fazendo errado. Eu tô na terça-feira, recém. Nossa, eu tô bem no dia certo. Já. Olha, acho que eu vou terminar em 7 dias. Eu já tô na sexta. Ah, eu tô na terça ainda. Mas além disso, eu comecei Ultra Carne, que Flávia comentou lá que tava lendo a primeira parte de Ultra Carne e está impactada. Eu comecei Ultra Carne e, tipo, 2 páginas eu já tava amando livros. E vai ser meu último livro do César até ele lançar o próximo, porque eu já li todos os outros, gente. Como assim? E além dele, eu tô lendo O Reino das Bruxas. Só que, tipo, todas as leituras estavam muito devagar. Aí 7 dias em junho acho que vai dar uma empolgada. Porque aí o que eu tava mais adiantado era Reino das Bruxas, que eu tô mais ou menos em 30%, 20 e poucos também. Que eu tô mais ou menos na página 90. E aí Ultra Carne eu tô bem no começo. Tô lendo também Cemitério de Pianos, que eu não peguei essa última semana, mas também tô uns 15%. E basicamente é isso. Eu tô lendo Vespeiro também. No final de semana eu li um conto de Vespeiro. O do Revólver, Thaís. Muito bom. Muito bom. A Camila falou que agora começou o verão parte 2, é bem por aí. Bom, eu tô lendo mesmo. Basicamente, Vespeiro e 7 dias em julho. Por que eu tô em julho já? Tô adiantada, 7 dias em junho. Porque eu comecei 7 dias em junho semana passada. Eu não preciso dormir, eu não preciso comer. Porque eu só não terminei ainda porque eu peguei ele 3 vezes. As 3 vezes que eu peguei ele para ler, eu li 71% do livro. E o livro tem 400 páginas, tá bom? Para que fique bem claro. Eu não peguei ele no final de semana, não peguei ele da metade da semana passada para final, porque assim, tava muito loucura. Então eu li ele no domingo passado, na terça, na segunda, e peguei agora a segunda de novo. Que eu fiz 3 dias. 3 dias. Eu li 70%. Então, na próxima vez que eu pegar, eu termino. Porque ele é um livro que a hora que você começa, você não quer mais parar. Gente, a escrita é uma delícia. E assim, é só tragédia. Você vai, te vendem um romance e é só tragédia. Tem um romance, mas é aqueles romance trágico. Nossa, muito bom. Eu tava tentando explicar pra mãe hoje. E ela, meu Deus. É só, coitado dos dois. Dos dois. E ao mesmo tempo os diálogos muito bons, assim. Nossa, tu fica... Gente, a filha dela é a melhor personagem, melhor criança. Ela tem 12? 11 anos, não lembro. Mas ela é psicóloga de todos os alunos da escola. Muito bom. Ela é muito boa, cara. E ela é muito inteligente. Para contextualizar um pouco para vocês, a gente descobriu esse livro fazendo um episódio sobre os livros da lista da Reese Witherspoon. E esse foi um que a gente olhou e falou, esse aqui a gente precisa ler, porque a sinopse promete. E realmente prometi. A gente pegou uma promoção. Eu peguei uma promoção faz um tempinho. Foi logo lá quando a gente fez o episódio. Aí teve outra agora, né? Teve, ficou bem barato. Só que eu tinha comprado o e-book e aí eu não comprei o físico. E eu, com certeza, vou fazer o quê? Eu vou terminar ele ler no e-book e comprar o físico, porque eu vou querer ter. Aí ele conta a história de 2 escritores negros, né? São 2 escritores negros. Que eles têm um passado. Eles se conheceram quando eles estavam na 3ª série do ensino médio.
e tiveram um negocinho, um romance tórrido por 7 dias. 7 dias em junho. E aí, esse livro são eles se encontrando anos depois. 15, 16 anos depois, 20, se não me engano. É uma coisa assim. Que era 20, não sei por que eu achava que era 20. Não sei, acho que é 15 ou 16 anos depois. Eles falam, mas eu já esqueci. E aí, vão ter mais 7 dias em junho. E aí a gente intercala o que está acontecendo com o presente e o passado, o que aconteceu com eles no passado. E aí você vai descobrindo. E é só tragédia. Super. E ela é uma leitora de... Leitora não, é uma escritora de livro erótico de uma série de uma bruxa super poderosa com um amaldiçoada com um vampiro que só toma no cu, e a bruxa é ela e o vampiro é o cara. Esse cara eu amo. Aí tem uma cena assim que ele fala pra ela, para de escrever sobre mim. E aí ela fala, você primeiro. Porque aí todos os livros dele, e ele simplesmente lançou 4 livros, e eles foram, tipo, clássicos instantâneos, de um lirismo e tal, super profundo e tal. Ele escreve livro cabeçudo. Só que todas as personagens são baseadas nela. Ela. E ela escreve um livro hot, que o personagem é baseado nele. É muito maravilhoso. Incrível. E ele, na minha cabeça, é o Michael B. Jordan. Nossa. Bem feio, assim. Não, porque só falam que ele é lindo, maravilhoso, só vem ele na minha cabeça. E as discussões maravilhosas. Mas, nossa, mas assim, essa é a parte, assim, né, o chamariz, né, que é o que também tá na sinopse, mas aí tu vai ler, assim, tipo, gente, é muita tragédia, porque aqueles dois passaram por muita coisa. E aí vai contar essa parte da adolescência deles, assim, cara, eles muito ferrados, né, tipo... Isso que eu Gente, eu acho maravilhoso que ele dá aula de literatura para salvar os alunos. Ai, sim! Não, ele me conquistou naquele primeiro capítulo sobre ele. Aí depois eu fiquei com meu pano pronto. Para passar qualquer coisa que ele fizer, mas ele nunca errou. Eu só queria deixar claro mesmo. Nunca errou. O cara era drogado, bêbado. A Flávia perguntando, é um romance ou é um drama? É um drama! É um drama. A grande questão é essa. É um drama, assim, para mim ele é muito mais drama do que romance. É a história de amor dos dois, mas é só tragédia. Ele é vendido como romance, assim, tipo, sinopse, né? Dá pra ver, assim, né? Mas é por isso que ele ganhou um monte de prêmio, gente. Romance fofinho não ganha prêmio, não. É verdade. Porque ele é best-seller do não sei o quê, do não sei o quê. Cara, é muito bem escrito. Muito bem escrito. E aí toda uma discussão racial. Você não consegue largar. E uma tem toda uma discussão super... Exato. Porque super madura. Não é rasa, né? Não, nem um pouco. O tempo todo, questões, discussões. E também não é pedante. Ela não é rasa, mas ela não é pedante. Tipo, é a discussão racial o tempo todo do que acontece, do porquê acontece. Só que não fica falando, ai meu Deus, eu sou porque eu sou preta. Eu sou... Não. Mas mostra as coisas que acontecem. E tem umas discussões bem maduras naquele encontro que eles estão. Tem. Nossa, uma frase foi muito marcante. Daí veio numa das perguntas, eles estavam lá discutindo, e aí um jornalista, sei lá, um escritor até, pergunta para ele, como você enfrentou, como que é ser um escritor negro, né, e aí era pro Shane responder, que é o nome do personagem principal. E aí ele fala assim, daí ele vai e conta a história deles, tipo, um pouco, né, resumida, assim, que ele foi com 8 anos, tipo, numa detenção, assim, com um policial, e aí aquilo ensinou tudo que ele precisava saber sobre racismo nos Estados Unidos, e desde então ele também tinha a certeza que não precisava explicar para os brancos, e aí, tipo, assume seus B.O.s, tipo, basicamente isso, assim. Né? Porque aí bom, também tem... A Lu falou que, ó, tá quase saindo da live pra ler. Desculpa, te cortei. Imagina. Mas é isso, são discussões incríveis. É uma discussão super, super, assim, madura, assim, e também tem a questão, né, ali na própria discussão que tem nesse congresso, né, que cada um com sua visão, assim, então não é uma coisa assim, uma visão única sobre
né, colocando o que é a discussão racial nos Estados Unidos, é só essa visão. Não, né? Tipo, ali, vários personagens negros e vários... Tem um cara chatão que quer ser combativo, que quer não sei o quê, que a gente precisa ser sério para falar dessas coisas. Aí tem ela que escreve hot. Exato. E aí ele que vem com o depoimento dele, tipo, pelo que ele passou, assim, que ao mesmo tempo tem, tipo, explica muito mais do que o cara que ficou 2 horas tentando falar, né? Assim, tipo, com uma fala, né? Muito incrível. A Lu comentando que tá quase saindo da live pra ler. Foi o que eu coloquei agora, ela tá quase saindo da live pra ler. Só tragédia, uma delícia. Ai, mas é uma delícia, só tragédia. E uma delícia de ler. Enfim, e tô lendo Vespero também. Gente, Vespero é bem doido, né? Amei. Eu ainda tô tentando entender a vibe de Vespero, vou confessar. Eu só tô seguindo. O meu favorito já foi A Roda da Fortuna, assim, porque aquela mulher psicopata. A do revólver. Eu amei essa. Pra mim é o meu favorito também. Eu me senti vingada. Eu amei. Eu me senti vingada. Eu li ele assim, ó. Só quem leu sabe. O conto da moça que compra um revólver. A Flávia do Ultra Carne vai começar Silmarillion. É do Tolkien. O Silmarillion. Tá corajosa ela. Ela leu O Senhor dos Anéis há pouco. Ai, meu Deus. Coragem. Eu não tô com essa coragem de ler Tolkien ultimamente, não. Quem sabe mais pra frente. Enfim, é isso só que eu tô lendo essa semana. Da semana passada pra cá é isso. Não comecei nada novo, porém avancei bastante nesses dois, tô quase terminando. Até o final da semana termino. Se tudo der certo. Bom, vamos pra tag então? A gente ficou meia hora falando de 7 dias em julho. Porque. Não, eu quero o episódio Lu, a Leia, e depois a gente vai fazer um episódio. Vamos. Precisamos. Sim, Camila. Livro 9 da Roda do Tempo vai vir este ano. Thaís que me mandou essa notícia bombástica, maravilhosa. Inclusive, assim, a qualquer momento, pode ser que eu largue tudo para ler o 6º livro. Para variar. Porque o que é? Se vai vir o 9º livro, a gente tem que estar o quê? Preparada para ler o 9º livro esse ano. Então é isso. Sim, é sobre. Bom, bora lá responder a tag então? Bora. Primeira pergunta. Primeira parte, na verdade, gente, essa tag é maravilhosa porque são as partes da música, tá? Então a gente começa com A noite cai, o frio desce. A noite cai, frio desce. Um livro que se passa em uma época fria, só pra gente ficar com vontade, porque, né, tá morrendo de calor aqui. Olha, eu teria alguns, mas aí o primeiro que eu lembrei, a primeira cena maravilhosa do homem que vai receber toda a fofoca. Ele está andando na neve, está se atolando na neve, aí tá morrendo de frio. Aí ele entra na casa e é atacado pelos cachorros dos anfitriões, dos donos da casa. E aí o dono da casa desce e ele vai reclamar dos cachorros que quase morderam ele. E o dono da casa falou, mas é claro, você estava atrapalhando os cachorros. Os cachorros têm toda a razão em te atacar, você que não deveria ter vindo. Estamos falando de quem? Heathcliff, só Heathcliff poderia ter essa sutileza, né? Então, o primeiro que eu lembrei é o Morro dos Ventos Vivantes, que eu acho que tem muito essa atmosfera fria, assim, e tal. Sim. Enfim, passa no inverno. A Flávia lembrou de Noites Brancas. E eu só consigo me lembrar, é claro, porque olha bem pra minha cara, do que eu iria me lembrar se não de Misery? Aquela cena do acidente na neve. E a Anne arrastando o coitadinho pela neve, assim, puxando ele com as pernas tudo lascadas. Porque ela é fã número 1 dele. E o acidente, com certeza, foi um acidente do nada. Nossa, ele sofreu um acidente na porta da casa dela. Que coincidência. Que coisa, não?
Gente, Misery, eu imagino aquele lugar todo branco, porque tá no meio da neve, ele tá andando na neve e ele sofre um acidente. E aí a Anne encontra ele e leva pra casa dela. Salva. E aí muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem aí. Muito bom. Eu amo esse livro, gente, Misery. Misery, pra mim, o melhor livro do King. Empatado com It. Que eu li até agora, tá? Então, vocês acham que é outros aí? Aí é vocês. É os que eu li. Eu amo Misery, porque eu fiquei passando mal, sem saber como é que a dona Anne ia acordar o humor dela naquele dia. Com medo, junto com... Eu esqueci o nome do escritor. É só ótimo. Paul Shadow. Hã? Paul Shadow. Paul Shadow. Paul. Isso. Uhum. E a neve. E frio. A neve. Sim, e o coitado sendo viciado em remédio. Do nada, Anne com machado. Deus me defenderá. A Camila lembrou de Iluminado, outro bom também, né? Nossa, o Iluminado é ótimo. O King tem um negócio com neve também, né? O Iluminado é excelente. Eles ficam presos lá no hotel, porque é a época de inverno, né? Para tomar conta do inverno. Do hotel durante o inverno, que não tem hóspedes. Ele é contratado para isso, né? E aí muitas coisas acontecem. É sempre assim, a minha sinopse. Eles vão botar muitas coisas acontecem. Sinopse de Sessão da Tarde. Eles ficam presos, né? No meio da nevasca. Sim, tem um monte de neve, não consegue sair. O Vitor perguntou, deu boa noite, Vitor. E aí ele falou esses livros Stephen King. Na verdade, a pergunta, né, a gente vai responder a tag, era sobre livros que lembravam o frio, assim, que se passava no inverno, e a gente tá lembrando desse. Acabei de lembrar de um também que tem muito essa pegada de frio, é O Homem que Não Amava as Mulheres. E aí onde que passa? Você passa mesmo? Na Suécia, frisão. E aí eles também vão para essa casa investigar, né? Que tem aquele sumiço da filha do cara ricaço. E eles também acabam ficando meio que muito frio na neve, e aí também fica meio que preso lá no local e tal. Nossa, esses cenários é muito bom, né? Para livro de suspense. Bom, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece e protege da solidão. Então, livro que dá um quentinho no coração. Um quentinho no coração. Ai, meu Deus. Eu coloquei aqui o Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, pois passei o final de semana convencendo minha sobrinha, tentando convencer minha sobrinha a ler. Segundo ela quer ler só pelo título ser muito diferente. Então, ela o quê? Realmente, sangue do meu sangue, né? Gosto literário. Mas ainda é muito quentinho no coração e é também um romance que vai um pouquinho além do romance, né? Porque ela vai conhecer ali vários personagens dessa sociedade literária. E eu acho que também tem um pouquinho de pegada de outono, assim, sabe? Um livro para você ler tomando uma xícara de chá. Perfeito. E eles estão numa ilha bonita. Sabe? Exato. E eles são fofos, eles são. Né? Não, e aí é toda uma relação, né, que vai construindo. Ela tem uma relação muito bonita também com o editor dela, e a irmã do editor dela, né, que são 3 grandes amigos, e aí ela vai conhecendo também esses personagens que são da sociedade literária lá da ilha de Guernsey, e vai conhecendo essa história dessas pessoas que usaram da literatura, né, ao criar esse grupo para poder enfrentar um momento terrível que eles estavam passando, né, que eles estavam, a ilha toda estava sitiada pelo exército alemão e eles tinham que sobreviver, né, nesse cenário terrível e com pouca comida e tal, e aí por isso a torta de casca de batata, né, foi feita uma torta de casca de batata. E aí enfim, aí ela vai conhecendo, assim, e aí dá muito quentinho no coração sobre essa relação, porque aí também tem uma criança ali que está sendo cuidada, porque uma dessas personagens ali da sociedade literária está desaparecida, né, e a gente vai entender onde que ela tá, cadê ela,
E aí, na verdade, ela que meio que uniu todos do grupo, que eram, apesar de serem vizinhos, não se conheciam muito, ela que era, assim, o elo entre eles, né? E aí tu vai descobrir onde que ela tá. Enfim. Mas dá muito quentinho no coração toda essa relação deles. E óbvio, né? Óbvio. Quando o personagem principal assina do seu pra ela, assim, eu dei um berro, literalmente. Ai, gente, a gente que gosta das sutilezas. É igual quando o Mr. Darcy pega na mão aquela cena do filme. Eu nunca vou superar aquela cena. Ele pega na mão dela e faz assim. Ai, sim. Meu Deus, muito bom. E a gente assim. Ah! E é só pegar na mão pra ela subir no negócio, sabe? Maravilhoso. A Flávia citando uma ficção de cura, Bem-vindos à Livraria Reunion Dawn. Essa eu li, esse eu gosto. Ele deixa o coração quentinho. Mas ele discute muitas coisas também, né? Ele discute questões sociais, é interessante. É um livro bom. Essas ficções de cura são excelentes, né? Para deixar o coração quentinho também. Eu lembrei da lista de Brett porque assisti o filme esse final de semana. Quase faleci de tanto chorar. Que é muito lindo. Gente, a Lista de Brett é um livro que eu li já tem um tempo. Ele tem bem carinho de outono na capa dele, né? É uma capa bem bonitinha. E é a história dessa garota que ela tá meio perdida na vida. E a mãe dela encontra. A mãe dela tá doente, tá com câncer terminal. Já começou com o clima baixando. Mas ela encontra uma lista que a Brett fez quando ela era adolescente de coisas que ela queria fazer quando crescesse. Coisas que ela queria fazer da vida. E como ela acha que a filha está meio perdida, que a filha se perdeu, ela vincula a herança da filha a cumprir essa lista. E aí, quando ela morre, a Brett é obrigada a cumprir essa lista. E é uma lista muito boa. Tem muitas coisas legais, assim. E aí, conforme ela vai cumprindo essa lista, a vida dela vai mudando, ela vai se reencontrando e ela vai encontrando pessoas, né? O romance no livro em si, ele fica bem em segundo plano e nem faz falta também. E é legal porque você não sabe até o final com quem ela vai ficar, porque aparecem dois caras com uma amizade ali, nem chega a ser um triângulo amoroso, porque ela tem amizade, tá muita coisa acontecendo na vida dela, sabe? Ela vai trabalhar num abrigo para pessoas refugiadas, aí ela se apega a uma garota, altas coisas acontecem, enquanto ela tá cumprindo a lista, fazendo as outras coisas que ela queria fazer, enfim. E é muito livro de transformação de vida, assim, sabe? Realmente para deixar quentinho no coração. Pessoa que muda totalmente a vida dela. E saiu o filme, a Netflix fez o filme desse livro que chama Lista da Minha Vida. É uma adaptação, não é exatamente a mesma história, mas é basicamente, pega tudo, só que incrementaram o romance, o que eu não achei ruim. Ficou muito bom assim, faz mais sentido para o filme ser mais assistido, ser mais vendável, mas tem toda essa essência. E incrementaram com os irmãos dela participando mais, assim, gente. A professora aqui quase já faleceu com as cenas dela voltando, dela dando aula e com as migalhas, porque não teve toda a parte do abrigo, foi uma coisa mais sucinta. Mas já morri de chorar nessa parte, quando ela consegue, tipo, mudar a história de um aluno. E aí várias coisas acontecem, aí ela vai recebendo as fitas da mãe dela conforme ela vai cumprindo as coisas da lista. Tem coisa da lista que a mãe dela fala para ela não fazer, ela faz do mesmo jeito. Aí na hora que ela recebe o negócio, ela... Eu falei que isso estava fora de cogitação! É muito legal. É muito... Gente, o filme é sensacional. É sensacional. É sensacional. A gente sempre fica meio assim, né? Quando vai sair um filme de uma adaptação, mas essa adaptação ficou delícia. Então, se você tiver afim só de ver o filme, veja o filme. Mas o livro é sensacional. O livro também deixa a gente com o coração quentinho. Muito. Porque fala muito sobre você se reencontrar, sabe? Às vezes a gente fica meio perdido na vida e fazer o que realmente deixa a gente feliz, sabe? É bem legal. Legal. Sim. Vou ver. E agora, próxima é
A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição. Um livro com uma atmosfera sombria. Eu lembrei de um que faz tempo que eu não falo, deve fazer uma semana. A Assombração da Casa da Colina, da nossa querida rainha do terror, Shirley Jackson. Assim, eu acho que a atmosfera do livro é uma das coisas mais legais, sabe? Que ela vai criando, assim, aquela tensão, sabe? Que tu vai criando. Que tu chega em determinado momento, tu tá passando as páginas devagar, pois tá tudo muito tenso. Assim, clima tenso entre os brothers. E enfim, é muito essa atmosfera. Para quem não conhece, é praticamente a primeira história de casa mal assombrada dos moldes modernos. O Stephen King ama essa história, porque, enfim, é incrível, né? Quem tem bom gosto ama. E a gente tem ali uma casa que se sabe que vários fatos estranhos aconteceram nessa casa, né? Tem um histórico, assim, amaldiçoado. E aí um professor, ele chama algumas pessoas para ir fazer uma investigação, né? Para ter alguma espécie de comprovação lá. Sim, gente, parece batido com várias histórias de filmes, enfim, de casa mal assombrada que a gente já viu, parece. Mas por quê? Porque ele veio antes. Ele veio primeiro. Ele fez o seu nome. E aí ele chama daí algumas pessoas, tipo, que tiveram um passado também ali conectado com o além, né? De certa forma. E é isso, assim, aí você vai se desenrolar, e aí é muito bizarro, porque aquela casa, ela cresce de tamanho, ela muda, sabe? Ela, assim, um pesadelo. E é isso, o meu livro. Eu lembrei, eu coloquei uma história do Lovecraft, mas para mim todas elas, sem exceção, para mim são as mais, ele consegue criar uma atmosfera assim, você se vê num filme de terror no mesmo momento. Então eu lembrei de Nas Montanhas da Loucura, que já adianto que não é uma leitura para todo mundo, tá? Muitas pessoas falam que é uma leitura arrastada. Eu não achei nem um pouco arrastado. Eu achei que, assim, o clima ele vai ficando tenso desde o começo. É uma exploração. O cara é um explorador que vai para a Antártida fazer não sei o que lá. Não lembro o que ele vai fazer. Eu sei que ele está indo para uma... Eu ia falar excursão, é ótimo. Tá indo uma expedição para a Antártida. E quando eles chegam lá, o clima vai ficando tenso, eles vão encontrando uns lugares estranhos. Então, o clima de estar na Antártida, num ambiente inóspito, com puro gelo para todo lado, com muitos perigos e risco de morte o tempo todo, já é um negócio muito doido. Aí, o que eles vão encontrar na Antártida, meus queridos? É um negócio que só não dá mais medo, porque não tem jeito. Traumas. Eu tenho trauma de Lovecraft. Lovecraft, ele tocou no meu trauma, assim, ó, nos meus traumas. São coisas horripilantes, horrorosas, absurdamente horrorosas. E é tudo muito assim, ele vai construindo a atmosfera, não é uma coisa que ele já joga na tua cara. É tudo construído ao longo de páginas e páginas. Montanhas da Loucura é uma novela. Acho que ela tem 100 páginas, 100 e pouquinhas páginas. E ele vai construindo essa atmosfera. Gente, é de arrepiar a espinha. Eu falo, gente, Lovecraft foi a primeira vez que eu li, que eu tive essa sensação de arrepio na espinha, de ter pesadelo à noite com os bichos que ele escreve. Então, para mim, assim, é o mais horripilante e absurdamente arrebatador, assim. É o mais sombrio de todos que eu já li, de longe. De longe. Preciso ler. A Flávia estava lembrando de Salem. E a Yas chegou na live. Oi, Yas. Oi, Yas. Boa noite. O Vitor falou que a Turma da Mônica Jovem tem algumas sagas também que são legais. Adoro, gente. Ó, cadê os meus alunos? Meus alunos que não me assistem. Daí, aproveitando
que a gente tava no Papo do King, o Vitor indicou uns do King ali, quando ele deu o top 3 dele, do Stephen King. Novembro de 63, Cara Estranha e Fenda no Tempo. Nossa, novembro de 63 eu preciso ler. Nossa, eu podia ler esse ano, né? Eu queria muito ler esse, mas eu não tenho físico. Eu tenho. Eu já comprei, tem um tempinho. Cadê Nossa. meus King? Meus King estão aqui. Eu fiz a loucura de tentar começar essa série que tem no Prime. Nossa, achei muito ruim. Muito ruim. Nossa, é com o James Franco, não é? Eu comecei também, mas eu não continuei. Porque eu falei, não, eu vou assistir, eu vou estragar toda a ideia eu vou ler primeiro. Aí eu parei, mas foi por isso que eu parei. Mas eu morro de vontade de ler, porque o Nerd Vino, ai, saudades. Ele falava. O Henrique sempre falava desse livro, porque era o favorito dele, do King. Então, assim, preciso. O Vitor também comentou de um outro que eu acho que é Zona Morta. Ah, tá. Ó, a Yas tá dando os dela. Mr. Mercedes, o Iluminado e It. Pra mim é o Iluminado, Misery e It. Eu é Misery, o Iluminado e talvez Mr. Mercedes. Eu não li Mr. Mercedes ainda. Então, mas o Iluminado é sensacional. Eu fico entre Salem também. It mora no meu... Gente, eu tenho um trecho de It tatuado no braço. Será se eu gosto? Será que eu gosto de It? Eu tenho um trecho tatuado no braço, assim, só. Básico. E Misery, gosto muito. Ai, não, Misery é perfeito, né? O Vitor perguntando, Casa Assombrada tem fantasma? Meu amigo... A ideia é essa, né? Assim, ele não tem fantasma. Tem assombração. Assim, se é assombrado, tem assombração. Uma legião de fantasma. Não vou chamar de legião, porque a gente vai lembrar de outra coisa, mas vai saber, pode ser. Exato. Tem demônio também, né? Deus do céu. Mas é muito louco, porque ele mexe com o psicológico, né? Dos personagens de quem tá lendo, assim. Mas tem muitas fantasmas, tem muitas... Mas tem aquele negócio, né? Tipo, fica meio que duvidando, fica estudando, mas as noites são tensas. É da Casa da Assombração. Como que é a Assombração da Casa da Colina? Hell House até é ótimo. Ah, então, tava na minha... Nossa, uma das coisas que eu fiquei triste da maratona de Halloween passado, que eu não consegui ler Hell House. E eu tava muito... Eu operada no hospital lendo Hell House de madrugada. Detalhe, a gente fez essa vez que a Thaís estava operada no hospital, um episódio de livros para ler no hospital. Tudo leve tranquilo, assim, sabe? E eu lendo Hell House. Porque eu sou dessa. Depois que passou, eu tava chapada de remédio de anestesia. A hora que passou, né? Já era de madrugada. Aí eu perdi o sono, porque eu fiquei o dia inteiro dormindo. Aí eu fui ler. E quem eu tinha levado? Hell House. Não. Gente, não é mais hospital. Meu, você é louca. Você é louca. Muito bom. Bom. Muitas indicações com clima sombrio, né? Adoro. Clima sombrio com a gente mesmo, gente. Se deixar, nós fica aqui até amanhã. É sobre. Bom. Próxima parte da música, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Então, saímos dos livros de terror para um livro que você gostaria de poder viver dentro e interagir com os personagens. A Casa no Mar Cerulho, do TJ Clooney. Ai, gente, uma fantasia tão linda, tão coração quentinho. Assim, ele sofre um monte de preconceito, é horrível essa cidade que eles vivem. Mas dentro daquele mundinho, aquela ilha maravilhosa, uma ilha extremamente mágica. E aquelas crianças, uma melhor que a outra. Tem uma gnoma que só quer saber de plantar, de cuidar do seu jardim. E ela considera enterrar alguns corpos para melhorar a terra, para melhorar o adubo. Eu quase busquei minha água. Eu amei ela já. Sim, o cara que vai investigar, né? Que ele vai investigar a qualidade, segurança do orfanato, ele chega e ela é a primeira que ele encontra, e aí ela fica assim, ó, com a pá na mão, e assim, não quer deixar ele passar, e aí ela fica assim, conversando com ele, negociando a possibilidade dela poder dar uma pasada na cabeça dele e enterrar ele no jardim dela. Porque as plantas vão adorar esse tipo de adubo.
Meu Deus, muito bom. Não, é um personagem melhor que o outro. Aí a gente tem aqui também Lucy, que é filho, é o anticristo. E aí ele tem pesadelos, que ele sente que tem aranhas na cabeça dele, aranhas no cérebro dele, aranhas caminhando. E aí quando ele tem pesadelos muito forte, ele taca fogo no quarto, umas coisas simples, assim, básica. E... ai, gente, é uma criança melhor do que a outra. Aí tem um outro que eu não consigo imaginar até hoje como que é o formato dele, que é uma coisa assim... A minha sobrinha, ela chegou a me mandar uma imagem de um bicho que ela falou que eu acho que é tipo isso. Mas aí o sonho dele, Thaís, é ser... é trabalhar num hotel e ser concierge num hotel, que ele quer pegar os casacos das pessoas, alcançar os casacos das pessoas. Porque ele ama assistir filmes. E aí ele acha que essas pessoas são muito felizes, muito educadas e sempre recebendo bem as pessoas. Então, assim, o sonho de vida dele é ter essa profissão. É um personagem melhor que o outro. Um melhor que o outro. Ó, a Flávia falou que o sonho dela é viver no condado e sair para uma aventura. Então, o Hobbit. Então, Flávia, eu super viveria no condado também. Eu só não sairia para uma aventura, porque assim como o Bilbo, eu preferia 1000 vezes estar na minha toca, do lado da lareira, tomando o meu segundo desjejum com um chazinho. Acho válido. Foi nesse livro que eu descobri que eu sou um hobbit. Muito bom. Literalmente, porque tem tamanho também, né? Porque eu não tenho 1,58. Muito bom. Bom, eu coloquei um novo capítulo para o amor da Jenny Colgan, porque o meu sonho é viver num casarão, num castelo antigo na beira do Lago Ness. Eu acho que seria meu sonho. É meu sonho. Nossa Senhora. Não, gente. Escócia, vocês já entenderam, né? É. Nada der certo. Se um dia a gente sumir, vocês procuram nós na Escócia. Exato. Estaremos lá. O novo capítulo pro amor é como se fosse uma continuação de A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Da Pequena Livraria dos Sonhos, a menina larga tudo para ir morar na Escócia, numa cidadezinha, vendendo livro numa van. Um novo capítulo pro amor, a coitada da nossa amiga, ela tá ferrada. E ela tem uma amiga que conhece essa dona da livraria, que arrumou um emprego para ela cuidando de 2 crianças. De um pai viúvo que não consegue cuidar das crianças, e meio período ela cuida dessas crianças e vai morar na casa dessas crianças, e no outro meio período ela cuida da livraria. Assim, junção perfeita. Aí, gente, ela vai para essa casa, as crianças é o capeta, Satanás, Os capirotinhos, vem os capirotos com umas 10 entidades em volta, sim, bem tranquilo, graças a Deus. Mas é lógico, né, que a gente já sabe o que vai acontecer. As crianças só precisavam de amor, assim como todo capiroto que a gente conhece, eles só precisavam de amor, carinho, porque eles tinham uma história triste e nenhuma outra babá tinha conseguido dar amor e carinho para eles. O pai estava meio perdido na vida. E, gente, a casa deles é um casarão antigo, de condes, é como se fosse um castelo enorme. Aí, assim, ela não reparou. Até que alguns dias depois que ela tá morando lá, ela sai pela porta dos fundos. E ela descobre que o quintal da casa é o Lago Ness. Simplesmente. A casa só precisava de um pouco de cuidado, porque estava abandonada. E a casa fica linda, maravilhosa. Com um jardim na beira do Lago Ness. Com monstro e tudo, brincadeira. Mas assim, é meu sonho de princesa morar num casarão antigo com uma biblioteca gigante. Tem uma biblioteca gigante. Eu falei que tem uma biblioteca gigante no casarão? Tem uma biblioteca gigante no casarão. E é na beira do Lago Ness. Eu já falei que é na beira do Lago Ness. Ela descreve, assim, com detalhes os cenários. Eu ficava, gente, era só isso que eu precisava pra minha vida. Eu cuidava até dos capirotos. Ixi, sossegada, eu cuido de 200. Que seriam 3. Enfim, ó, eu já comecei até a sonhar.
Porque o novo capítulo pro amor, que é esse, por causa desse casarão, dessa casa na beira do Lago Ness, assim, ó, porque eu foquei nessa situação. Mas qualquer um dos livros da Jane Colgan eu moraria tranquilo, porque é tudo na Escócia. Eu moraria em Moor fácil também. Moor, sim. Moor, eu moraria... baleia, né, Lu? Eu moraria muito fácil em Moor, gente. É a pequena ilha da Escócia. Que tem a melhor comunidade, porque é uma ilha minúscula, todo mundo se conhece, é uma grande família. Eu amo essas histórias. É linda, maravilhosa, tem uma praia infinita, que é o nome do terceiro livro. Tem uma praia infinita, areia branquinha, é uma ilha na Escócia. Entendeu? Então você tem praia no verão, entendeu? No inverno, você vai ficar com as noites gigantescas no friozinho, tendo que dormir. E ficar na beira da lareira lendo o tempo todo. Ai, que triste. Nossa, muito triste. Eu acho muito triste. Enfim, moraria fácil também. Eu vou para a Escócia. Partiu. Tchau, gente. Obrigada. Muito bom. Hashtag partiu. No outono é sempre igual. Um livro, autor ou gênero que você sempre gosta de ler nessa época do ano. Assim, eu não tenho um definido, mas eu estava pensando sobre. Eu acho que fantasia é meio que um gênero conforto para mim, assim. Então eu colocaria, e aí eu coloquei especificamente um livro que é o A Descoberta das Bruxas, porque além de tudo eu acho que ele tem bem uma vibe outono, assim, sabe? Passa em Londres e tal, chovendo chá. E assim, é uma fantasia com bruxa, com vampiro. Então é legal, tem um mistério, um livro misterioso, blá blá blá. E aí eu acabei de lembrar que eu não concluí a série, ainda não li o terceiro livro, o Livro da Vida, pois estou muito apegada com meus personagens, com meus amigos. Tá entendendo? Com os meus amigos. Gente, curiosidade, eu assisti 2 vezes já a série que tem na Globoplay disponível. Ai, não, acho que não tá mais lá. Mas enfim, tipo, eu assisti todo, e aí eu assisti de novo as 2 temporadas, assim, tipo, sem esperar. Aí depois, quando saiu a terceira, eu assisti de novo e assisti a terceira. Eu fiz isso com Peaky Blinders. Acho que foi a única série que eu fiz isso. Vi 3 vezes. Ai, gente, é muito maravilhoso. E o livro é muito maravilhoso. Mas, assim, eu acho que, de modo geral, eu acho bacana, assim, ler umas fantasias, assim. Talvez umas fantasias não mais urbanas, assim, tipo, baixa fantasia, sabe? Eu acho que combina com o outono, assim. Eu acho que, mesmo inconscientemente, eu acabo escolhendo, assim, nessa vibe. Com certeza combina. Bom, eu coloquei Jane Colgan com seus romances, eu nem preciso falar, acabei de falar que eu queria viver lá. Morar e viver em... Nossa, eu nem sei se eu tenho um livro dela que eu não li ainda. Sobrando aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ou qualquer um dos livros, os livros aconchegantes, gente. Os romances de hoje da Arqueiro são o meu lugarzinho de conforto, por isso eu tenho um estoque. Todos, eu compro todos. Todos que quando eu vejo promoção, né, nessa última Semana do Consumidor, comprei 3, 4, 5. Por via das dúvidas, né? Porque vai que eu fico sem, como se não tivesse um monte aqui, mas eu comprei mais 5, por via das dúvidas. Só por via das dúvidas. Comprei mais 5. Vai que. Porque são livros aconchegantes. Eu gosto desses livros com personagens mais maduras, que vão mudar de vida, enfim. E um bom livro de bruxa aí, Luísa. Você falou da Descoberta das Bruxas. Eu sempre lembro de bruxas no outono. Para mim, outono e bruxa equivale. Assim, tem uma ligação de bruxa. Acho que é por causa do Halloween, né? Dia das Bruxas nos Estados Unidos. A sua origem é no outono. E tem muito essa cara de folhas amarelas caindo. Abóboras. Bruxas. Caldeirões. Um bom livro de bruxa. Inclusive, já estava pensando aqui na minha cabeça qual livro de bruxa eu vou ler. Esse é o próximo que eu vou ler. Faz tempo que eu não leio um livro de bruxa. Ou um livro de bruxa. Eu tava lembrando, sabe do que? Da Porém Bruxa, da Carol. Eu tenho. Eu falo, não tenho. A Lu me deu. Mas sabe qual que eu tava querendo ler mesmo? Aquele outro que a Lu me deu? Da Sociedade Secreta.
Tem no Kindle esse, eu topo. Sociedade Super Secreta? Como é que é? Sociedade Super Secreta? Ou Sociedade Secreta. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Eu Mesmo. amo esse título. Maravilhoso. Estou preocupada que não saiu o próximo até hoje, né? É uma série. Aquelas todas um brilho sumindo. Mas eu amo esse título. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. E diz que é meio... É uma fantasia romântica, aconchegante, com um toque de magia. Ai, sim. Olha, o sabor. Ao sabor. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes é uma fantasia romântica para quem não resiste a uma aventura aconchegante. Na história, Mika, uma bruxa solitária, enfim, tem a oportunidade de fazer parte de uma família e encontrar um novo amor. Queremos. Eu vou estar querendo. Queremos. Enfim. Então. Combina bem, né? Um livro de bruxa, assim. Total. Mais suavezinho. Quentinho no coração. Mais suavezinho. É Found Family. Tem que ser de família do coração. Aí a gente deixa os de bruxa mais pesadão pro Halloween mesmo, né? Sim. Mas esses, assim, acho que... Isso é fofo. Bom, depois de outono é sempre igual, o que vem? As folhas caem no quintal. Um livro que trata sobre algum assunto delicado. Olha, lembrei de 2 ou 3 aqui. O Peso do Pássaro Morto, que eu li num pré-carnaval, num carnaval, destruí meu feriado, fui pra folia com o enterro dentro do meu coração. Mas pesadíssimo, né? E é muito louco, assim, gente. Como que um livro, tão poucas páginas, consegue destruir a nossa vida? Mas é horrível. Acontece uma tragédia. Aquelas, me incentivando a ler. Assim, é horrível. Amei, favoritado 5 estrelas. Mas acontece uma tragédia tenebrosa, assim, acho que o maior pesadelo para qualquer mulher nessa personagem, com essa personagem. E a gente vai acompanhar, assim, durante todo o livro, como essa tragédia, assim, destruiu a vida dela e ela nunca conseguiu se recuperar dessa dor de viver, né, esse luto em vida, assim. E horrível demais, assim, horrível demais. E um assunto muito delicado, né, muito complicado, assim. E a Aline Bay escreve com as palavras lindas, assim, não que vai deixar bonito, não, jamais. Mas, assim, fica não sei, né? A escrita dela é muito poética, né? E aí ela também te pega de um jeito diferente, assim, essa escrita, assim, vai te passar aquele sentimento de tudo que essa mulher viveu. E, assim, quando tu acha que o pior já passou, não, sempre está por vir. Mais ainda, nesse livro, assim, só acaba quando termina. Basicamente isso. A Flávia falou que Yoga do Carré. Não conheço. O autor eu conheço. Esse daí eu vi que ela estava lendo, mas não sabia que era assim pesado. De destruir. Já fiquei interessada. Eu tenho Limonov. É o do Limonov. Eu não li Limonov também. Então... Eu também não. Interessante. É o Emanuel Carré. Nossa, que livro caro. São pequenos. É só desgraça. Ela falou. Aí eu lembrei também de um que eu não falo muito, pois inclusive falei sobre ele naquele livro. Livros que recomendamos, mas esquecemos sobre o que se trata. Que é o Pequena Abelha, que eu li, eu acho que foi em 2017. E aí eu tava procurando mais sobre a história, mas eu sabia, é uma tragédia, assim, não uma tragédia, enfim, tem tragédia também, mas assim, é pesado e tal, e aí a sinopse não entrega nada, mas graças a Deus temos resenhas no Scooby, e inclusive temos uma resenha da nossa amiga Evelyn,
que escreve resenhas muito bem, numa parte ela colocou um pouco da trama. Eu, é verdade, é isso. Porque eu sei que tem uma história de duas mulheres ali, uma mais nova, assim, e uma que é de um país da África, que daí agora com a sinopse lá, descobri que é da Nigéria. E aí, e uma personagem que é londrina e tal. E aí, a personagem nigeriana, ela é uma refugiada, né, nigeriana. E, assim, tava passando por situações, tipo, de perseguição, assim, sabe, lá no país. E aí ela tenta ir para morar em Londres, né, se tornar refugiada, tenta ajuda dessa mulher londrina, né, que é uma escritora de revista de moda e tal. E... Enfim, tragédia, porque daí não consegue, tá? Não consegue se refugiar lá, porque é uma burocracia danada, porque esses países europeus colonialistas ferraram com todo o globo e não assumem o BO, né? Porque aí agora as pessoas, né, com guerras nos seus países originários e não conseguem sair desses lugares e eles não aceitam, enfim. Então esse assunto também acho que e trata tipo de um ponto de vista pessoal, algo que é um problema aí social e tal. Interessante. Desses dois que eu lembrei. Amei, só desgraceira. Adoro. Bom, eu lembrei de Palavras que Aprendi com a Chuva, que é um livro da Dark Side, selo Dark Love, né? Dark Love, você pode ver o drama chegando, você sente o drama chegando na hora. Que foi um livro que eu li no ano passado, retrasado. Já. Eu, inclusive, tenho guarda-chuva. O guarda-chuva tá aqui até hoje. Eu recebi um press kit com guarda-chuva da Dark Side. Jamais esquecerei o escândalo que eu fiz. Ver um guarda-chuva. E ele, além de ser um livro que a capa tem cara de outono, né? Que são flores de cerejeira. Eu acho lindo. Ele é um livro que trata sobre um... Gente, pesado. É uma garota. Eles passam no Japão. E ela é mestiça. Porque ela é filha de um pai negro. E ela passa por uma humilhação atrás da outra pela avó. Porque a mãe não deu conta de cuidar dela. E ela deixa com a avó, que é totalmente preconceituosa. E faz da vida da menina um inferno pelo fato dela ser negra. Inclusive dá banho nela com um monte de coisa para ela ver se ela desbota. É nesse nível. Nossa. Deixa a menina escondida. Ai, gente, olha... Só tristeza, enfim, essa menina vai crescendo, você vai acompanhando, aí ela vai vendo as possibilidades, a oportunidade de fugir, de sumir, de dar um jeito na vida. E, olha, aí ela conhece o irmão, que ela não sabia que existia. E só tragédia. Aí outras tragédias acontecem, só tragédias para no fim... só tragédia. Aquelas que lembram do fim não pode contar, né? No fim tem mais tragédia. Tem mais tragédia. Mas é um livro incrível, assim. Ele é uma delícia de ler. Ele é muito bem escrito, a história é muito profunda, muito complexa. É um tipo de coisa que você não imaginaria, mas que aí a hora que você lê, você fala, com certeza isso aqui acontece também. A avó dela é de uma família grande de mafiosos do Japão. Tem esse detalhe. Muitas tretas. Nossa, uma história muito doida. A atriz, ela é nipo-americana e ela também é negra com japonesa. Então, por isso que ela criou essa história, porque ela tem background para isso, né? E, enfim, tipo de coisa que a gente jamais imaginaria que acontecesse nesse livro, que é pesado. E muito bom. Gente, para quem ama, assim, fudeu meu psicológico, desgraçou minha cabeça, favoritado 5 estrelas. E eu tô tão feliz que eu voltei para esse momento de ler esse tipo de livro e ficar feliz, porque ano passado foi um ano que eu não estava conseguindo ler esse tipo de coisa, né? Porque minha rotina mudou totalmente e eu não estava dando conta. Eu estava assim, tão estressada, que eu li romantasias como uma doida, li romances como uma doida, mas eu não consegui engatar um clássico, eu não consegui engatar uma desgraceira.
E agora esse ano eu já voltei, eu já tô conseguindo ler Desgraceira feliz. De novo. Tô tão feliz que eu tô feliz com as minhas desgraceiras. Olha, eu com as coisas que deixam a gente feliz. Eu tô dando 7 dias em junho assim, ó. Desgraçada. Nossa, gente, quanta desgraça. Que legal. Segundo a Camila, tragédia com pitadas de tragédia. É sobre tragédia com pitadas de desgraça. É sobre isso. Ai, ai. E eu lembrei do livro que eu jamais imaginei que fosse ser um livro muito pesado, com muitos... Essa sempre vai ser uma história relembrada. Porque eu jurava que ia ser um livro de romance, mesmo o livro tendo o título Quando Tudo Ruir. É por isso gente, Quando Tudo Ruir, da Lola Salgado. Gente, eu amo a Lola, eu preciso ler mais livros dela. Faz tanto tempo que eu não leio nada dela. A Lola é uma autora nacional jovem. A Lola é jovem, eu fico impressionada toda vez que eu me lembro disso, porque ela tem uma escrita muito madura. E esse livro, eu conheci ela lendo nunca lembro o nome do livro. É um romance fofo. Ai, não sei que lá do amor. Pera. Não sei que lá do amor mudou minha vida, né? Falar isso. Não, a tua história com Quando Tudo Ruir, jamais imaginar, né? Jamais será esquecida, porque é o motivo pelo qual eu não leio Os Dois Morrem no Final, porque eu tenho certeza que eu iria ler torcendo para que não morressem no final. E caso morrerem, ficarei muito chateada. Então, em caso de morte, então estarei evitando, né? A Linguagem do Amor. Nossa. É porque ela vai fazer letras. A garota vai estudar letras e se apaixona pelo professor. Ah, é verdade. Mas é muito bom. Mas ele é só professor substituto, ele tá indo embora. Tá tudo certo. E ele é vizinho dela. Ele é um grande de um gostoso. Obviamente, claramente. Ai, ai, muito bom, inclusive, a Linguagem do Amor. Ela tem um conto que ela faz na sequência que eu quase faleci de tanto chorar. Mas tudo bem. Mas o Quando Tudo Ruir tem... Quando Tudo Ruir. Hã? Traz que temas delicados. Quando Tudo Ruir... Era sobre ele que eu ia falar, que eu tava tentando lembrar qual era o primeiro dela, que é fofo. Esse é só fofo. O que traz temas delicados, que é o Quando Tudo Ruir, que eu fui ler depois desse, achando que ia ser outro romance. Ele conta a história de uma garota. Você vai achar que o problema é com a garota. A garota, ela sofre um acidente. Ela tá saindo da casa dela de férias. Um carro vem, atropela ela e ela tem a perna amputada. Já começa tranquilo, graças a Deus. Certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Coisas leves. E aí, essa garota, ela fica complexada, obviamente, né? É como se, ainda mais adolescente. Pensa acontecer uma coisa dessa com adolescente. Que tudo já é um drama. Naturalmente, para adolescente, tudo já é um drama. Então, para ela, isso vira uma coisa absurda. E aí, essa garota vai conhecer um garoto na escola. E é a vida desse garoto que consegue ser pior do que a da menina com a perna amputada. Eles vão se conhecer na dor, né? Porque ela tem... E aí, ele meio que vira amigo dela, porque ele... percebe que ela tá sofrendo, igual ele tá sofrendo, só que ninguém sabe por que ele tá sofrendo. Esse garoto sofre porque ele é abusado em casa. Ele sofre abusos psicológicos do padrasto e não só psicológicos. Gente, é terrível de ler, terrível. É terrível. E aí ele se automutila porque ele se bate, ele se joga na parede. Ele faz coisas só para a dor passar, sabe? É esse nível de quão abalado psicologicamente ele tá. E aí esses dois vão tentar se ajudar. Os dois estão no fundo do poço. E aí eles se conhecem e se apaixonam. Só que estão os dois fudidos de cabeça, assim, literalmente. Mas aí tem uma história bonita por trás de como esse menino vai conseguir resolver a vida dele com a ajuda da garota.
Ai, mas é muito triste. Nossa, é pesado, é pesado. É um nível de pesado que você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que ao mesmo tempo que você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você fica, isso aqui acontece todo dia, o tempo todo. E é o que mais dá desespero. É o que mais dá desespero. Porque você vê muito dentro da cabeça do garoto. As coisas que passam. Por como ele tá, como ele se sente com as coisas que acontecem. Pesou o clima, vai pro próximo. Exatamente, é porque era sobre coisas pesadas. Isso porque eu nem coloquei Uma Vida Pequena, tá? Porque Uma Vida Pequena eu acho já exagerado. Esse aqui perde Uma Vida Pequena de boa. Mas Uma Vida Pequena, ela pesou a mão. Sim. Eu acabei lembrando também do Lolita. E aí também é outro que puta merda, né? Pior. E o pior é que aí eu li assim, ó. O ponto de vista, assim, e a escrita do autor. Maravilhoso. É uma coisa que dá. Isso, Lira. Parabéns. Dona Lira tá fazendo arte aqui, gente. Sai daqui. Dá nó na cabeça, né? Porque a história é absurda, horrível e tal, só que ele escreve belamente, assim, o escritor em si, né? E você não consegue parar de ler. Isso que é o mais louco pra mim. Também. Espera só um não minutinho, sei. eu tô catando aqui, ó. Dona Lira fez. Vai, Lira. Vai pra lá. Vai. Tchau. É pesado também. Nossa, o final dele, assim, quando eu me dei conta que tinha acontecido, nossa, fiquei tristíssima. Assim, todo livro tu fica tristíssima, aí no final mais ainda, assim, tipo, mais pitadas de desgraça. Nossa, sim. Como se não bastasse. Ai, sim. Gente. Acaba com a vida da garota, né? Ele acaba com a vida da garota. Ai, Deus. Enfim. Ai. Pesou o clima. Próximo, como diz. A Flávia. Então, vamos vir com alegria aí, com amor. Vamos para os refrescos, né? Pesamos o clima, agora a gente vai para os refrescos. Só não cai o meu amor. Calma que a gente vai chegar no final. Só não cai o meu amor. No final, eu e a Luiz vamos cantar a música para vocês. Brincadeira, a gente não vai fazer vocês passarem por essa tortura, tá bom? Então tá bom. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, eu achava que eu era cantora. Ai, que fofa. E aí eu obriguei a minha mãe a me inscrever no Festival da Canção Infantil. Sério? E eu cantei essa música. Muito bom. Obviamente, eu não ganhei o festival. Porque se tem uma coisa que eu não tenho dom para cantar. Mas eu era uma criança iludida. Deixa a criança sonhar. Minha mãe deixou. Minha mãe me levou 2 vezes ainda. Querida. No outro, eu cantei uma música da Elis Regina. Não, ousada! Eu tinha 8, 9 anos e eu gostava de Elis Regina, porque eu não sou normal, tá? Espero que isso fique claro. Eu gostava de Sandy Júnior e Elis Regina. Enfim, e aí eu cantei essa música. Ai, muito bom. Ai, essa é a minha história com as 4 estações. Muito bom. Eu já achava que eu não tinha ritmo, mas um dia uma amiga assim, conseguiu me definir mais ainda e acabar com toda a minha... Assim, a gente tava numa roda de música, mas eu não tava cantando, mas eu tava batendo palma, assim, tipo, sabe? Oh, meu Deus. Assim, sabe? Ai, não. Meio hippie, assim. A minha amiga virou pra mim e falou: nossa, Lu, mas tu tem razão, tu não tem ritmo nem pra bater palma. A inimiga do ritmo. Aquilo me acabou, mas me definiu muito bem, porque eu me perco até no parabéns, gente. Eu não sei cantar parabéns, porque além de ser a música, eu canto fora do ritmo. Ai. Sobre isso. Cada um com seus dons, Thaís, e com dom de cantora. Essa eu não sabia. Só que não. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, o próximo, vamos despesar o clima, é Só Não Cai o Meu Amor, um livro com uma história de amor. Eu não trouxe um, trouxe 2. Bom, Orgulho e Preconceito, da rainha. Com a maior
História de amor. Maravilhosa. Jane Austen. Gente, eu li faz 2 anos ou 3. Assim, eu consegui, mesmo sabendo o que acontecia, me divertir, me surpreender, dar risada, assistir Mr. Darcy sendo cadelinha de Elizabeth desde a segunda vez que viu. É muito do começo, assim, sabe? Tipo, coitado, ele só na primeira vez, assim, não deve ter prestado atenção, porque ele é muito antissocial. Aí, assim, desde a segunda vez, a gente já tá absolutamente aos pés dela, sendo muito cadelinha. Te amando ardentemente, mesmo você sendo pobre. Exato, enfrentando todos os preconceitos. Não, mas sério, gente, maravilhoso. História. Não, e a história. Nossa, a Jane é muito perfeita porque ela consegue ser tão divertida. Tão divertida. Demais. Lá em 1800 bolinhas. Ela critica a sociedade, ela mete o pau na sociedade fazendo você rir o tempo todo. Exato. Assim, também. As protagonistas dela sempre são, assim, muito fortes, muito decididas, assim, mesmo em todos os meandros da época, né? Mesmo sendo o casamento a única possibilidade, né, de mudança de status de vida ali, elas conseguem. A própria Elizabeth, tipo, ela nem queria casar, assim, né? Tipo, ela nem tava, né? E, cara, excelente, assim. Sim. Então, tem humor, tem amor, tem... Tem muitas coisas. Tem ódio a pobre, mas é engraçado. Tem as irmãs dela fazendo... Nossa, só uma se salva, né? As outras duas, por favor. Nossa, meu Deus, sim. A família dela também é maravilhosa. Mas aí eu lembrei de um outro, assim, eu tava pensando, eu ia até trazer os Bridgertons, assim, só pra dar uma comentada. Aí eu lembrei que quando eu li esse outro, eu pensei, nossa, é uma das histórias de amor mais lindas que eu já li. Antes de eu gostar de livros de romance, antes de eu saber que eu gostava de livros de romance, que é a história de amor de Grande Sertão Veredas. Não. Eu amo, eu acho que é uma história linda. Riobaldo de Odorim. Assim, com todos os seus percalços, eu acho que é uma das histórias de amor mais lindas que eu já li. E é isso. Fofo. É porque não pode falar muito, senão dá spoiler, né? É. Eu lembrei de um livro que, com a edição nova, ficou com uma carinha de outono tão linda, que é o Antes de Ela Partir, da minha amiga querida. Antes de Ela Partir. Tem no Kindle, da Flávia Tironi. Gente, a Flávia virou minha amiga depois que eu li esse livro dela. Porque a gente fechou parceria na época que era só e-book, enfim. E aí ela lançou uma edição por uma editora menor, e agora ele está disponível lá no Cu, para quem quiser ler, que é um livro que tem uma história de amor linda. Ele tem, na verdade, ele fala sobre 2 tipos de amor diferentes: o amor fraternal de uma irmã para um irmão, o amor de 2 amigas, são 3, na verdade. E por conta desse amor fraternal e esse amor entre amigas, ela, depois que acontece uma tragédia, ela morre. Não estou dando spoiler porque ela morre no primeiro capítulo, é a primeira cena, tá bom, gente? Então tá bom, todo mundo já sabe que ela vai morrer. Depois que ela morre, ela está lá no Além Vida, ela está juntando esses 2 e torcendo para eles ficarem juntos, porque eles são feitos um para o outro, que é o irmão dela e a melhor amiga que ela fez durante um processo aí. E é uma história muito linda. A personagem principal, a Judy, ela tem uma floricultura, que sempre foi o sonho dela ter uma floricultura. Então tem cheiro esse livro, tem cheiro de flores o tempo todo. E ela é uma fofa, ela constrói uma amizade super linda com a Cami. E o Bas, que é o personagem principal. Ele é bem cuzão no começo, mas depois, na verdade, a gente vê que é só porque ele tá sofrendo do jeito dele. E os amigos dele são maravilhosos. Tem até um spin-off depois do amigo dele, do Chan, que é maravilhoso. E porque os personagens secundários são muito bons, então a gente tem todos uns personagens maravilhosos. Esse relacionamento que vai surgindo aos poucos, aí aos trancos e barrancos, porque ele vai descobrindo que ela tá escondendo segredos, e a irmã dela lá no né, porque tem um pezinho numa ideia espírita, a irmã dele lá vendo e quase falando: vamos, meu filho, vai. Ela de lá vendo, torcendo pelos 2, assim, sem poder fazer nada.
É muito legal, é muito bonito, é muito coração quentinho. E a história de amor é muito bonita. Eu gosto muito da história de amor desse livro. E eu lembrei também... A Lu, o comentário da Lu. Um livro primaveril em pleno outono. É, mas a capa dele tem cara de outono, porque a capa dele é marrom. Mas ela é marrom com folhas verdinhas, sim. Recriando o meme do... Que lindo esse... Ah, é verdade, esse casamento primaveril em pleno outono, agora que eu me toquei. É muito bom. A Bebel, eu amo a Bebel. E a Lola recriou, ela falou isso. Sim, o Rafael Montes fez de propósito, né? Sim. Que lindo esse casamento primaveril em pleno outono. Esse é um livro primaveril em pleno outono. Ai, eu não aguento, é muito bom. Ai, é muito bom. Ai. Aí eu lembrei da Livraria dos Achados e Perdidos, que eu acho ela com muito carinha de outono, de coração quentinho também, apesar de eu ter problemas com o triângulo amoroso. E dessa vez eu ter torcido pro cara loiro, o que é muito estranho. Que fica caçando 1 milhão de coisas para arrumar na livraria o tempo todo. Nunca acaba o serviço dele. Impressionante. Nunca acaba. Sempre tem alguma coisa para arrumar. Ai, muito bom. E o Já que você perguntou, porque eu nunca vou superar esse livro, gente. Eu tava no velório lendo. Esse foi o meu nível de obsessão por esse livro. Eu quero muito ler o outro da autora. O Já que você perguntou é aquele livro que é baseado na história que deixa ele muito melhor para mim, porque né, o personagem já tinha a cara do Chris Evans. Que é baseado na história de uma jornalista que foi entrevistar o Chris Evans e saiu na surdina da madrugada com o sapato na mão da casa dele. Ai, que inveja! Ai, só que aí a autora criou toda uma história de amor de quase 400 páginas que eu devorei. Eu nem vi o que aconteceu quando eu fui ler esse livro. Eu nem vi o que aconteceu. Eu tinha ele no Kindle um dia, decidi começar e só fui. Assim, é uma história de amor bonita. Porque é uma história de desencontro, sabe? É uma história de segunda chance. Porque eles tiveram esse primeiro encontro, a primeira vez que ela foi entrevistar ele. E houve um desencontro. Que nós não sabemos. A gente vai descobrindo enquanto ela está 10 anos depois entrevistando ele novamente. E agora ele não é mais um ator famoso em ascensão. Ele é um ator em decadência. Porque teve problemas com vício, e ela vai refazer essa entrevista icônica que deixou ele famoso, agora para tentar reacender a carreira dele que está num buraco. E aí eles vão se reencontrar. E aí eles vão resolver os BO que eles tinham deixado. E aí era tudo um grande mal-entendido, no final das contas, claro, a gente já imagina. E é muito bom, cara. É muito bom. Tá no Kindle Unlimited para quem está. Tá no Kindle Unlimited. E eu quero muito ler o outro da autora, que é o... Como é que é? Mais uma vez com emoção. Eu amo esses títulos. Não tem nada a ver, pessoal. A autora é Elissa Sussman. E é esses. Vamos para a última? Sim. Eu só esqueci de comentar que eu também acho que todos os livros de Jane Austen combinam muito com outono. Assim, eu também. É Londres, né? Clima chuvoso, chá. Eu também acho. Chazinho, clima chuvoso, persuasão é maravilhoso. Gente, persuasão, eu amo persuasão. A história de amor de persuasão é linda. Aquela carta do final, meu Deus, que coisa incrível. É outro desencontro, né? Eu preciso ler Jane Austen. Eu fiquei com vontade de ler Jane Austen porque eu tava vendo um filme de romance duvidoso. Eu faço isso. Eu tinha que fazer plano de aula, tinha que fazer documentação no final de semana. Aí o que eu faço? Eu ligo a televisão num filme de romance bem duvidoso e vou fazer os meus documentos. Aí eu pus um filme aleatório lá no Prime Video, nem lembro o nome. Só que a personagem principal era apaixonada por Jane Austen. E aí o personagem, que era um cara cuzão, que era bem um enemies to lovers, sem vergonha, conhecia a citação de Jane Austen, eu fiquei assim, ué? E aí eu fiquei morrendo de vontade de ler Jane Austen, porque faz tempo que eu não leio, e eu preciso ler mais coisa dela, né? Não li mais nada.
Ai, nossa, esse ano a gente podia rolar aquele episódio sobre ela, porque tem alguma data, assim. Não, eu preciso ler. Lendo uns 13 tá ótimo. Aí eu só li 2. Então a gente lê mais um e aí tá bom. Contrabalanceia. A Camila falou que outono é qualquer Hilly Fiction asiático com gatos. Ai, verdade. Sim, também. Nossa, eu li. Eu quase não li Healing Fiction. Eu só li um. Eu já tô meio que saturada de Healing Fiction. Eu também. Eu comprei Healing Fiction e não li Healing Fiction. Mas com gato eu apoio. Gatos. A gente apoia. Vamos para o último. Eu tava antes pesquisando, pois estou muito nervosa. Acho que é uma grande responsabilidade para esse. Então, o último pois não tem jeito, não, é imortal. É imortal. Ai, que horror. Bom, um livro que você acha que deveria virar um clássico para que todas as futuras gerações pudessem ler. Olha, tem 3 opções. Na falta de uma, tem 3. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu acho que é um livro que deveria se tornar clássico. Eu acho que ele discute a questão racial no Brasil de uma forma muito realista, assim, e trazendo muito esse sentido de que a gente não se acha. É daquela pesquisa, né? Todo mundo acha que o Brasil é um país racista, mas ninguém acha que é racista, né? Tipo, naquela história, né? Nunca tá em si o problema. A forma que ele aborda, assim, da história de um filho. Uma das coisas que eu mais gostei, assim, né? Porque é um filho que tá pensando, né? Tá passando pelo luto da morte do pai. E ele se dá conta que ele não conhece muito esse pai, e aí ele vai, tipo, rememorando, vai reconstruindo essa vida do pai dele, para tentar entender melhor quem foi, né, quem foi ele e tal. E, enfim, aí a escrita do Jefferson é muito boa, sabe? Tu fica muito envolvido naquela história, assim, então, tipo, acho que ele tem vários aspectos, né? Um ponto importante da questão racial, tem essa questão da memória, porque eu acho que né, e essa questão, tipo, não é exatamente a vida do pai dele que vai ser reconstruída, vai ser, tipo, a vida sob o olhar do filho dele, sabe? Então, eu acho que é umas discussões bastante atuais. Enfim, acho que deveria ser conhecido pelas próximas gerações, se tornar um clássico, sim. Tenho esperanças de que isso aconteça. Acho que o Jefferson Tenório, ele escreve muito bem, um grande escritor, assim, brasileiro contemporâneo. E quero ler mais coisas dele. Ele tem mais 2 ou 3 livros lançados. Quero ler as outras coisas dele. Então, O Avesso da Pele. E aí eu trouxe... Esse outro foi O Coração que Disse. Meu coração falou que a série O Cemitério dos Livros Esquecidos deveria se tornar um clássico. Mas já não é, já? Para mim já é, já. Eu já coloquei nesse patamar. Então, né, eu acho que deveria, assim. Se não for, né, ainda, acho que deveria. Cara, o Zafon é um gênio da escrita, assim, né? E toda essa série é um grande monumento a quem ama livros e ao amor aos livros, né? E toda a construção maravilhosa dele, a escrita, cara, nossa, é fenomenal, né? Mas sim, eu não sei, assim, né? Porque a gente vai ver, assim, às vezes clássicos e aqueles que são, tipo, reconhecidos, são uns livros tão... Tipo, que livro é esse, sabe? Então, por isso que eu tenho um pouco de receio, assim. Mas eu acho... Mas eu acho que o Cemitério, ele vai chegar... Ele vai porque ele merece e porque ele tem leitura suficiente para isso, sabe? Pode ser. Eu acho que ele é um livro que ele é lido, que ele é repassado já. Eu tenho fé. Se não for, eu faço na marra. E aí tem eu obrigo as pessoas. Que eu trouxe, que eu acho, assim, eu fiquei... Mas ele já é um clássico, ou ele não seria um clássico ainda? Mas é porque é complicado essa questão, porque, tipo...
a gente pode considerar que ele já é um clássico da ficção científica, ou talvez quase isso, mas, tipo, essa questão dos gêneros, e aí não se enquadrasse, tipo, só como clássico, né? Assim, mas Flores para Algernon, né? Eu acho que também é um livro que... Para mim, ele já é um clássico também. Então, eu também vejo ele como um clássico, mas a gente se... Pelo menos eu, assim, tipo, conecta muito com o clássico de ficção científica específico, né? Sabe? Mas não sei. Sim. Bom, eu não tinha como não colocar a Isabel Allende na lista, porque para mim ela tem que virar clássico, é ótimo. Clássica! A gente já sabe que o livro mais conhecido dela, que é A Casa dos Espíritos, já é um clássico. Ele foi um clássico instantâneo, assim. Clássico. Eu nunca vi isso, mas foi um clássico instantâneo. Foi isso que aconteceu. Mas eu acho que todos os livros dela deveriam se tornar clássicos. Por exemplo, Violeta. Coloquei um como exemplo. Que foi um livro que furou a bolha. Assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi Violeta furando a bolha em pessoas que não leem latinos, que não leem esse tipo de literatura que é um pouco diferente, né? Do que está acostumado. Lendo Allende. Ai, gente, eu fiquei muito feliz vendo as pessoas lendo e gostando e conhecendo a escrita dela, porque essa mulher é um gênio da escrita, né? Sim. É uma gênia, é uma contadora de histórias absurda, assim. E eu quero que todos os livros dela virem clássicos. Daqui 50 anos, todas as pessoas estejam lendo ela. E que ela viva pelo menos mais uns 50 também para escrever um livro por ano pra gente, porque a gente não é obrigada a nada. E outro livro que deveria virar um clássico, foi meu livro favorito do ano passado, que é O Mau Hábito. Que livro incrível, que livro sensacional. Eu acho que ele tem cara, jeito, cheiro de clássico, porque ele é um livro impactante. Ele é um livro que trata de assuntos necessários. E é um livro muito bem escrito, bom de ler. Me pegou no primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo, fui lá no grupo e falei, gente, esse livro vai ser meu favorito. Porque o primeiro capítulo é foda. Que é uma coisa, assim, pesada e bonita. É muito difícil uma pessoa conseguir fazer uma coisa assim, sabe? Igual a Paula Feb. Paula Feb é cheia de escrever bonito, coisa horrorosa. Eu falo para ela, gente, como é que você consegue escrever tão lindamente sobre coisas tão horríveis? E é a mesma coisa com Mau Hábito. Então, Mau Hábito é um livro que eu quero que vire um clássico, eu quero que mais pessoas leiam, porque é a história de uma mulher trans, né, se descobrindo em uma sociedade que ainda não a aceita, e ela traz personagens... Cara, é muito lindo a forma como é descrito que as pessoas que são a escória da sociedade são as pessoas que a personagem vê como heroínas, assim. Que é aquela senhora trans que ninguém conversa na rua porque é esquisitona, porque é um cara vestido de mulher na cabeça deles. Mas tá ali, ela tem como exemplo, é aquelas prostitutas, sabe? Cara, é muito lindo, é muito lindo, assim, é uma história... Tem que virar um clássico. E todo mundo tem que ler. Gente, vamos ler Mau Hábito, por gentileza? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando ele veio na tag. Eu já tinha o livro, já tinha lido, mas eu fiquei feliz da vida quando ele veio, porque eu falei, muita gente vai receber. E muita gente vai ler esse livro, porque esse livro merece. Assim, é um livro incrível. E merece. Super bem também, né? Sim. Que é incrível. Tem que falar mesmo. Paulo Hatz estava falando dele, não estava? Que Paulo Hatz estava também, verdade, que foi escolhido para o clube de leitura dele. Né? Eu acho ótimo, quero mais ler. Eu fico feliz da vida quando as pessoas conhecem os livros. Porque esse livro, ele chegou para mim no ano passado pela Record, quietinho. Ninguém estava falando, ninguém estava vendo, não teve lançamento estrondoso. Ele chegou quietinho, gente, o que é isso aqui? As pessoas precisam conhecer. Mas ele está sendo construído, assim, as pessoas que estão conhecendo ao longo do tempo, elas estão gostando do livro, porque é um livro incrível. Né? Sim. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu amei a tag. Tenho Colapso. Hã?
se tornar clássico. Será que não? Ah, não, com certeza. A gente quer que se torne clássico. Não, mas o Dancer é um escritor que eu acho que ele tem muita potência e muita possibilidade, assim, de... Se não com colapso, porque, né, o horror é difícil, né? Mas se bem que ele não vai sair do horror, então, mas sei lá. Mas colapso furou bastante a bolha, né? Assim, sim. Ele furou chegou bastante no Jabuti, né? Não foi finalista, mas chegou lá. E quem sabe, né? Daqui a alguns anos. Sim. Torço por ele. Muito bom. Muito bom. E aí, Luiz, você pretende ler algum livro com cara de outono nesse outono? Então... Eu fiquei com muita vontade de ler o livro da vida, que é o encerramento A Descoberta das Bruxas, que eu acho que tem um cheiro de outono. Por ser bruxa. Ai, qual que eu pensei? Não pensei em mais nenhum. Pensei em algum Dark Romance. Não, Dark Romance. Meu Deus, Dark Love. De onde que surgiu Dark Romance? Eu tô louca. Aqui, ó, aquela é um Dark Romance do nada, Luiz. Eu pensei no Dark Love. Não, é porque tu indicou aquele do Dark Love que eu tô há 20 mil anos pra ler. E aí eu lembrei que é o Leve-me com Você. Aham. Eu lembrei que eu não li nenhum dessa autora. Deixa eu pegar o meu aqui. Pra Sempre Vou Te Amar também, né? Nossa, sim, os livros dela têm muita cara de outono. Eu quero. Eu já li. Ah, tá, já leu. Eu quero, Lu, vamos. Eu quero ler isso aqui, ó. Ah, do Abril. Abril Encantado, da Elizabeth von Arnim. Esse livro aqui eu comprei da Wish e não sei quantos abris fazem. Tá igual caindo. Que eu falo que eu vou... Gente, olha se isso aqui não tem cara de outono. Olha essa capa. Cheia de flores outonais. Muito bom. Então, os pastéis. E eu amo, porque ele tem muita cara de coração quentinho. Quer ver? Eu amo a sinopse. Vou só falar a sinopse para vocês entenderem por que eu quero tanto ler esse livro. Eu vou deixar ele até meio de lado aqui. Em abril. Na primeira vez em que fazemos algo que nossos maridos não sabem, nos sentimos culpadas. Elizabeth von Arnim dá voz a 4 mulheres distintas que, cansadas de suas rotinas, resolvem viajar juntas para a Riviera Italiana durante o mês de abril na primavera. No outono, eu quero ler, mas é na primavera. No castelo no qual se hospedam, não trará apenas o castelo no qual se hospedam não trará apenas conforto e sossego, mas uma série de reflexões sobre suas vidas, surpresas e terríveis tempestades. Olha! As garotas resolvem sair sem os maridos, viajar para a Riviera Francesa e ficar no castelo. Achei chique. Nossa, eu não sabia nada sobre esse livro. Eu achei interessante. Eu amo. Ah lá, a Lu falou que quer também. Ela tava falando, perguntando para mim se eu ia ler em abril. Eu falei, eu tô querendo, porque faz vários abris que eu tô tentando e não consigo. 300 páginas, eu acho que rola, hein? Olha, eu acho que rola. Eu acho. Desse daqui, ó, o Leve-me com Você. Gente. E esse tem muita carinha de outono também, concordo. Muita cara de outono. Sim. Uma das grandes ele é maravilhoso. Conta uma história de amor entre pai e filho. Um pai em luto planeja levar a cinza... Ai, não, muito triste. A cinza... É tristíssimo! Acho que eu vou estar passando. Ele... Não! Você quer que eu te conto? Eu vou te contar o que acontece no Leve-me com Você. O filho morreu e ele vai levar... Ele tá num trailer e ele vai levar as cinzas do filho num parque lá que o filho gostava de visitar. O filho gostava de fazer essas road trips lá nos Estados Unidos, sabe? E aí o carro dele quebra e ele para numa oficina. Quando ele chega nessa oficina, ele encontra o dono da oficina, ele tá desesperado. Porque ele vai ser preso e os filhos dele não vão ter para onde ir. E ele pede, pelo amor de Deus, para esse cara que ele acabou de conhecer, que tá com a van, levar os filhos dele junto com ele na viagem. Chocada! E ele aceita e sai com esses 2 moleques na van. E aí eles criam uma relação assim, lógico, tem um menino que é super bom, um que é super carente, mais novinho, mas ela é super arredio,
E esse cara tá em luta porque o filho dele morreu e eles vão fazer essa road trip, eles vão passar por vários lugares lindos dos Estados Unidos e vão criar esse vínculo, sabe? É muito lindo. Tô pensando. Eu tô pensando se eu tenho psicológico para ler esse livro. Cara, não, é lindo, mas esse é o tipo de só tragédia me destruiu o favoritado 5 estrelas. Ai, não, é Dark Love, gata. Você quer ler Dark Love, você tá achando que você vai ter amorzinho? Não vai estar tendo, não, tá? É só tragédia. Então, vou tentar. Ai, mas é perfeito. É perfeito. Não, a Descoberta das Bruxas, né? A continuação. Ai, gente, viu a Descoberta das Bruxas por espalhar? Ai, é que não é a melhor escrita da vida, sabe? Também essa edição não ajuda, tem uns errinhos. A edição antiga tem a nova, mas... Ai, mas eu amo a história. Simplesmente ela se nega... Ela não nega que é bruxa, né? Ela não acredita, né? A família toda é bruxa, mas ela... Não, sou estudiosa apenas, não sei o que lá, não desenvolvi, né? O poder e tal, eu nem quero. E aí ela encontra um livro, que é o Ashimole 782, sei lá o número, que toda a comunidade mística, vampiros, bruxos, demônios, está atrás, porque esse livro ninguém encontra. Porque esse livro, dizem, tem os primeiros feitiços dos bruxos, tem o segredo da imortalidade dos vampiros, sabe? É um livro que tem tudo. E aí ela encontra por acaso. Por acaso não. Achei tendência. Eu quero também esse livro. Não, maravilhoso. Só que daí não foi por acaso, assim, né? Tudo um grande plano, assim. E ela, que parecia não ter poder nenhum, se descobre que ela, na verdade, o poder dela estava atado, amarrado. Porque, na real, ela era muito poderosa. Só que as pessoas queriam, né, levar ela de arrasta por causa do poder dela. E aí, então, os pais dela, desde que ela era criança, meio que esconderam isso, amarrando ela e conectando ela a um ser sombrio que viajava, precisava dela. Ai, gente, nem imagino quem seja. A gente já sabe onde isso vai dar. Já sabemos. É um vampiro maravilhoso. E aí eu li o primeiro, gente, o primeiro, né, focado no presente. O segundo, eles viajam no tempo, porque ela foi uma bruxa com o poder de viajar no tempo. E aí ela tá atrás de uma professora que vai ensinar magia para ela, e não é nesse tempo que vai ser no passado, então. E aí o livro da vida vai ser a conclusão de tudo, que daí a gente vai entender que diabos é esse livro e tal. E a conclusão do mistério. Só que eu fiquei adiando para não terminar, né, a série. Mas eu acho que, de repente, até o fim do outono, eu consigo encarar que todas as coisas têm o seu fim, né? E a gente sempre pode reler. Mas eu tô com bastante vontade de ler o livro da vida, assim, de novo. Só que, tipo, também é um livrão, né? Esse daqui já tem umas 600 páginas que eu li em 2 dias. E... Então, quem sabe, talvez. Quem sabe, é isso aí. Ou leve-me com você, quem sabe. Eu vou ler o Encantado. Boa. Muito bom. Bom, é isso, galera. Temos um episódio outonal, bem no clima de outono, que eu adoro, gente. Eu acho o clima mais gostoso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Obrigada quem ouviu a gente até aqui. E até a semana que vem. Um beijo, até lá. Beijinho. Tchau, tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.